Olá, galerinha da primeira série. Tudo bem com vocês? Vamos começar com mais uma aulinha de matemática? Aqui com a professora Neumar? Então, vamos lá. Vamos dar oi para o nosso intérprete. Oi, Paulo. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Me acompanhem. E quais serão os objetivos dessa aula? Vamos lá? Ó, definir função quadrática. Isso mesmo. E também compreender que a função quadrática é utilizada em várias situações, diferentes situações do cotidiano. Você já ouviu falar da função quadrática? Acho que sim, hein? Pelo menos já viu, já observou um gráfico que tem o formato de uma parábola. Já observou? Não? Então, mas vamos estudar aqui comigo. Olha só. Então, olha só. Pensa aí. Lembra que uma equação do segundo grau era assim classificada? Olha só, por apresentar um expoente maior ou igual a 2? Será? Será, gente? Pensa um pouquinho nisso. Você sabia que podemos utilizar a equação do segundo grau em uma função quadrática? Sim, isso mesmo. Olha só, vamos lá. Então, vamos pensar mais um pouquinho. Considere um retângulo. Pensa lá, imagine um retângulo que tem um perímetro de 20 centímetros. Perímetro, né? O contorno desse retângulo, tá? E tentem responder essas questões aqui comigo. Olha só. Todos os retângulos têm o mesmo perímetro e têm a mesma área? Será? Caso não tenham a mesma área, existem algumas dimensões do retângulo que resultem em uma área máxima? Nossa, professora, quanta pergunta difícil! Ai, ai, ai! O que vocês acham? Quando a gente está falando em área de um retângulo, a área, por exemplo, a área do quarto, a área da sala, a área do jardim, que tem aí o formato de um retângulo. Observe aqui com a professora, então. Já pensou? Então, não, né, pessoal? Olha só, todos os retângulos têm o mesmo perímetro e a mesma área? Claro que não, né? Isso vai depender do tamanho dessa área, do tamanho do retângulo, tá bom? Então, caso não tenham a mesma área, existem algumas dimensões do retângulo que resultem em uma área máxima? Sim, com certeza. E como que nós podemos chegar a essas conclusões? Então, vamos lá. Observe aqui comigo. Vamos construir uma tabela. Então, olha só. Aqui nós vamos construir uma tabela de um retângulo, da área de um retângulo, tá? Em relação, nós vamos olhar os lados, tá bom? E vamos ver o perímetro e a área deste retângulo. Olha só. Então, um retângulo de perímetro de 20 centímetros, como a professora tinha falado, nós vamos considerar o quê? Os valores inteiros para as medidas dos lados, tá bom? Então, vamos pensar lá em um retângulo que tenha lado, né, 1 por 9, tá bom? Então, tem lá, né, tem o comprimento e tem a largura dele, né? Então, ele tem um comprimento e uma largura. Então, para a gente calcular o perímetro, nós vamos somar todos os lados. Então, nós vamos somar lá, né, o retângulo tem dois lados, né? Ele tem dois lados que são congruentes e outros dois lados que são congruentes, que são iguais, tá bom? Então, nós vamos somar lá, 9 mais 9, 18, né? Mais 1, 19, mais 1, 20. Então, o perímetro é a soma de todos os lados desse retângulo. Então, nós vamos ter lá que o perímetro é 20 centímetros. E a área, nós multiplicamos o comprimento vezes a largura deste retângulo, que vai ser o quê? 9 vezes 1. Isso mesmo. Então, professora, para calcular o perímetro, nós somamos todos os lados? Isso mesmo. E para calcular a área, nós multiplicamos essas dimensões, comprimento vezes a largura, tá bom? Então, isso acontece aqui também para esses outros lados, né? Outros lados que nós colocamos aqui para o retângulo. Então, se eu tenho um lado de 2 centímetros, tá? E outro lado, né, também desse retângulo de 8, o lado maior dele, 8 centímetros, tá? Para a gente calcular essa área, olha só como é que vai ser. Então, eu tenho 2 vezes 8, né? Que é 16. E se eu for somar o perímetro, né? Eu tenho que esse valor vai ser o quê? Eu vou somar todos os lados dele, tá bom? Então, vai ser 8 mais 8, que é 16, 2 mais 2, que é 4, né? Somando vai dar 20 centímetros também o perímetro. Mas você observou que a área, agora ela é um pouquinho maior?
Isso mesmo, tá? Mas agora, gente, vocês podem observar aqui na tabela que isso pode ir acontecendo. Então, eu vou ter o mesmo perímetro, mas eu vou ter área diferente. E ela pode atingir o quê? Um valor máximo. Isso mesmo, tá? Mas agora, pensa aqui comigo. Se tivéssemos um retângulo medindo x e y, né, centímetros de lado, tá? E medindo x e x centímetros de lado, qual será? O que acontece? Então, perceba, x e y, né, valores diferentes, x e x e valores iguais, né? Isso que a gente está querendo relacionar aqui. Então, olha lá, ó, observe com a professora, um retângulo, né, de perímetro, como a gente tem falado, de 20 centímetros, nós vamos considerar, lembra lá, os valores inteiros. Então, observe aqui com a professora, o que pode acontecer, né? Se a gente tem x centímetros e y centímetros, nós vamos ter o quê? Para calcular esse perímetro, nós vamos fazer 2 vezes x, porque são os dois lados iguais do retângulo, né? Mais 2 vezes y, que são os outros dois lados iguais, tá bom? E aqui, né, para calcular a área, é x vezes y, tá bom? E depois aqui, quando a gente está falando de um retângulo, né, que tenha lá x e x centímetros, nós estamos falando do quê? De um quadrado, gente, isso mesmo. Que ele tem todos os lados iguais. Então, cada ladinho vai valer x. Então, nós temos ali 4 vezes o x para encontrar o valor do perímetro. E para calcular o valor da área, seria o quê? X vezes x, que é x ao quadrado. Isso mesmo, muito bem, tá? Então, a função quadrática, olha só, né? Ela tem uma definição, tá bom? Definida ali dentro dos reais que nós estamos trabalhando, dentro lá do conjunto dos reais, tá? E chama-se, né, quadrática quando existem números reais, A, B e C, né? Com A diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, ele vai eliminar esse termo que faz ela caracterizar como uma função quadrática, ou seja, esse x ao quadrado, tá bom? Lembra que a professora falou já que toda vez, né, que a gente tem uma função, ela tem uma lei de formação? Vocês lembram disso? Isso mesmo, na função quadrática não é diferente, a gente também tem uma lei de formação. E essa lei de formação é formada aqui, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Para todo x pertencente aos reais, tá bom? Essa função também pode ser chamada de função do segundo grau. Isso mesmo, porque ela tem um x elevado ao quadrado, tá bom? Quando nós estudamos função do primeiro grau, não tem o x ao quadrado, é só x, né? Que daí quando não tem nenhum expoente em cima é 1, tá bom? Por isso que seria uma função do primeiro grau. Então, quer dizer, professora, se fosse uma função do terceiro grau, eu teria um x elevado a um expoente lá 3? Isso mesmo, exatamente, tá? Isso que caracteriza e dá nome aqui para a nossa função, tá bom? Então, observe só aqui com a professora, ó. Quando consideramos um retângulo com dimensões x e x, centímetros, né, quadrados, então é isso que a professora estava falando, ó. Como os valores são iguais, então, né, o comprimento e a largura, né, desse retângulo, ele é o quê? Ele vai ser um quadrado, porque ele vai ter os lados iguais. Então, nós vamos somar lá x, mais x, mais x, mais x, que são os 4 lados, nós vamos ter 4x. E a área, nós vamos multiplicar essas dimensões, né? X vezes x, que é x ao quadrado, para a gente encontrar, tá bom? Então, a área, portanto, é uma função polinomial, tá bom? Do segundo grau, onde a igual a 1, ou seja, o coeficiente aqui, né? Quem está ali na frente do x ao quadrado é 1. O valor de B é 0 e o valor de C também é 0. Isso mesmo, tá bom? Então, nós temos sim uma função do segundo grau, tá bom? Agora, olha só, vamos, né, praticar um pouquinho aqui, ó. Escreva 4 exemplos de funções que são quadráticas. Veja só. Será que você consegue escrever? Lembra lá, né, que tem que ter um x elevado ao expoente, né, 2, para nós termos uma função quadrática. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e a professora já retoma aqui para fazer essa correção.
Conseguiram? Vamos ver como que ficou? Olha só. Então, escreva 4 exemplos. A professora vai colocar aqui 4 exemplos. Vocês podem ter escrito outro aí também, tá bom? Então, olha só. O exemplo que a professora colocou aqui, ó. F de x igual a 2x elevado ao quadrado. Então, nós temos lá com os nossos coeficientes a igual a 2, o b não tem, né? É 0. E o c também não tem, é 0, tá bom? Outra, 2x elevado ao quadrado mais 1. Então, nós temos o a igual a 2, o b não tem e o c é 1, tá bom? Agora, f de x igual a x ao quadrado menos 3x, olha só, mais 5, né? Então, nós temos que o a é igual a 1, o b, né? Ele vai ser menos 3, tá, pessoal? Aqui tá só 3, mas é menos 3, ó, que é menos 3x, tá bom? E o 5, que é o nosso c, tá bom? Belezinha? Aí nós temos uma outra aqui também, olha só, 3x, né, vezes x menos 1. Aí ela precisa ser desenvolvida, temos que fazer aquele famoso chuveirinho, que é a propriedade distributiva. 3 vezes x, 3x ao quadrado, 3x vezes menos 1, menos 3x. Aí nós temos que a é igual a 3, b é igual a menos 3 e c vai ser igual a 0, porque não tem esse coeficiente, tá bom? Então, bora praticar um pouquinho? Vamos lá? Então, as funções abaixo são equivalentes a uma função quadrática, que é essa lei de formação, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Lembra lá, ó, o a, o b e o c são esses valores, esses coeficientes que a professora até mostrou no exercício anterior. Então, determine em cada uma delas os valores de a, de b e de c, isso mesmo. Então, na alternativa a, f de x igual a menos x elevado ao quadrado. Na alternativa D, f de x igual a 2 vezes ali, ó, x menos 3 elevado ao quadrado, mais 5, tá? Não esqueça de desenvolver essa função, né? Fazer a propriedade distributiva. Na C, f de x igual a x mais 2 vezes x menos 3. Também tem que fazer ali a propriedade distributiva da multiplicação. E na letra D, f de x igual a 1 meio, né? 1 sobre 2, x ao quadrado menos 4. Olha só, né? Que desafio aí para vocês. Então, encontre esses coeficientes, a, b e c. Tempinho para vocês. E aí, galerinha, encontraram esses coeficientes? Então, vamos ver como é que ficou isso? Olha lá. Então, me acompanhe. Então, na alternativa A, nós temos lá, ó, menos x ao quadrado, né? Então, nós só temos o coeficiente A, que é o menos 1, porque o B não tem, que seria o coeficiente que acompanha o x, e o C também não tem, tá bom? Que seria aquele termo independente, né, que não tem x junto, tá bom? Na alternativa B, nós tínhamos que desenvolver essa multiplicação. Então, primeiro a gente teria que fazer x menos 3 vezes x menos 3, tá bom? Aí, fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar lá que é x ao quadrado menos 6x mais 9, tá bom? Desenvolvendo esse termo aqui. Aí, temos o 2 ainda para multiplicar tudo isso, né? E o mais 5 somando lá.
Isso que a professora colocou aqui foi só a resolução deste termo ali, tá? Aí nós temos aqui, ó, 2x², porque a professora fez a multiplicação, né? Ó, 2 vezes x², 2x². 2 vezes menos 6x, menos 12x. 2 vezes 9, 18. Mas temos que somar esses 5 ainda lá, né? Juntar os termos semelhantes, tá? Então, vai ficar 2x² menos 12x, 12 mais 5, 23, tá bom? Então, agora nós conseguimos, sim, identificar quem são esses coeficientes. O A é o 2, que acompanha o x². O B é o menos 12, que acompanha o x ali, ó. E o C é aquele que fica sozinho, não tem o x junto, que é 23, tá bom? Então, e a letra C, olha só, nós tínhamos lá, né, que fazer essa distribuição aqui também. X vezes x, x², né? X vezes menos 3, menos 3x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes menos 3, menos 6, tá bom? Todos foram multiplicados entre si ali, tá? Então, nós encontramos aqui, juntando esses termos semelhantes, menos 3 mais 2x é menos x. E já conseguimos também encontrar. O A é 1, o B é menos 1, que acompanha o x, e o C é aquele que está sozinho, está sem o x, que é menos 6, tá bom? E, por fim, né, nós temos lá A igual a 1 sobre 2, né? Esse aqui não precisa nem mexer, né, pessoal? Ele já está no formato ali da nossa lei de formação, né? De f de x igual a x² mais bx mais c. Então, é só olhar ali. Então, 1 sobre 2 vai ser o A. O B não tem, porque não tem ninguém que acompanhe só o x ali, tá vendo? Então, é 0. E, por fim, o que está sozinho, que é o C, é menos 4. Muito bem, gente. Isso aí. Conseguiram compreender essa parte? Se não conseguiram, deem mais uma revisadinha, que é bem importante, tá bom? Então, bora lá. Vamos lembrar um pouquinho aqui, olha só. Então, para resolver uma equação do segundo grau, nós temos uma fórmula que a gente utiliza. Você lembra qual fórmula que é essa? A fórmula de Bhaskara, isso mesmo. Nós utilizamos ela para encontrar esses valores, tá bom? Dessa equação, porque quando é uma equação do primeiro grau, ela só tem lá uma raiz, né? Ela só tem um zero que anula aquela função. Na função do segundo grau, nós temos duas raízes, que serão os 2 zeros, tá bom? Que vão anular essa função. Então, aqui, bora praticar um pouquinho? Então, vamos lá. Ó, o senhor Alberto é dono de uma marcenaria, isso, que fabrica um certo tipo de armário. Sabendo que o número de armários N, né, que ele pode fabricar por mês, depende do número X de funcionários, tá? Trabalhando nessa marcenaria, e essa dependência é dada pela função n de x igual a x² mais 2x, olha só. Então, nós temos essa lei de formação que nos resulta ali essa dependência, tá bom? Entre ali o dono de uma marcenaria, né? Sabendo ali, né, em relação ao número de armários e a quantidade que ele consegue fabricar ali com um determinado número de funcionários. Então, qual que é o número de empregados necessários para fabricar 168 armários? Quanto será? Então, vou dar um tempinho para você tentar interpretar e resolver essa questão. Eu já retomo aqui para a gente fazer a correção.
E aí, galerinha, conseguiram? Então, vamos lá. Olha só, me acompanhe. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha só, sendo x o número de funcionários, portanto, só poderá ser um número natural, tá bom? Então, nós vamos colocar nx igual a 168 e vamos substituir ali naquela equação, tá bom? Que nos foi dada, naquela equação do segundo grau, tá bom? Fazendo isso, nós vamos colocar lá que nx é igual a x ao quadrado, né, mais 2x, e nós vamos colocar que nx é igual a 168. E vamos o quê? Resolver esta equação do segundo grau, utilizando aquela fórmula conhecida de Bhaskara, né, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso divididos por 2 vezes o a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara, tá? Então, nós vamos substituir, por isso que é importante saber o valor de a, b e c para colocar nessa fórmula, tá bom? Então, vamos colocar esses valores na fórmula aqui. Então, nós sabemos que o valor de b é 2. Então, no lugar do b, nós vamos colocar o 2. Nós sabemos que o valor de a é 1. Então, no lugar do a, nós vamos colocar o 1. E o valor de c é menos 168. Então, nós vamos colocar no lugar de C, o menos 168 para resolver esses cálculos. Então, fazendo esses cálculos aqui dentro da raiz quadrada, tudo aplicação na fórmula, hein, pessoal? Então, vamos resolver lá. 2 elevado ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é 4. Aí, nós fazemos lá. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 168 vai ficar lá 672, isso mesmo. Agora, nós vamos somar tudo que está ali dentro da raiz. E tudo aplicação da fórmula, né? Somando tudo que tem dentro da raiz, dá 676. E se você tirar essa raiz quadrada, ela vai ser igual a 26. Aí nós temos dois valores para encontrar, por isso que tem esse mais ou menos. Então, nós vamos fazer lá menos 2 mais 26, que é igual a 24 sobre 2, que vai dar 12. E menos 2 menos 26, que vai ficar menos 28, divididos por 2, que vai ser igual a menos 14. Isso mesmo, galerinha, muito bem, né? Então, nós consideramos o valor positivo, que foi encontrado, que é 12. O negativo nós descartamos, né? Que não faz sentido ter menos funcionários, né? Negativos, tá bom? Então, nós falamos na aula de hoje sobre função quadrática, né? Equação do segundo grau, lembramos a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, até mais!